Olá, meus amigos. Hoje nós estamos gravando a página 7 da carta 6 de Cristo. Vamos ouvir o que ele diz nesta carta. E ele diz: quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora volte sua mão esquerda para sua posição original junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com a sua alma. Quando o seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre, em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse a eles que estava dentro de cada um esse reino. E assim é a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncio uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de uma montanha ou da estrutura dela, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, e neve que cobre a cada inverno. As cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. E se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu o seu ser e toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começaria a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém tenha lido minhas cartas. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja ou negue a verdade do que estou dizendo, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Parando, segundo parágrafo da página 8. Chamar atenção aqui para esse detalhe. Ele falou da montanha. Por mais que vamos colocar você,
Por mais que você descreve os detalhes de uma montanha, porque esteve lá, viu, conheceu, subiu a montanha, passou pelo esgotamento físico, o cansaço de subir um morro para chegar no topo da montanha, depois, se você tentar descrever isso para uma pessoa, ela vai ter apenas uma imagem mental. Ela conhece uma montanha, mas ela não experimentou o momento quando você estava subindo a montanha. Aí ele usou o furacão. Se você passar pela experiência do vendaval de um furacão, você sabe o que é um furacão. Mas por mais que você tente falar para as outras pessoas, elas não presenciaram e não sentiram aquilo que você sentiu. O medo de árvores quebrando, casas caindo, elas não viverão isso. Você viveu. Então, isso ele está dizendo que é a mesma coisa em relação a Deus. Por mais que se fale de Deus, é preciso ter a experiência assim como teve da montanha e do vendaval. Senão as pessoas têm uma ideia, mas uma ideia apagada. Seria como a pintura do fogo. O fogo queima, o fogo irradia luz. Mas a pintura, por mais perfeita que seja, ela não produz brilho e não produz calor. Então, será sempre uma ideia vaga daquilo que se fala, até que você viva aquilo. Até que quem está apenas ouvindo sente ou sinta a experiência daquilo. Então, gente, resumindo, é isso que ele disse. É carta para ler, para meditar e tentar compreender isso. Paz e luz a todos, Deus conosco.